Flagrante. Nós estamos começando o programa Flagrante. Eu sou William Travassos. E nas últimas edições, nós abordamos aqui a situação do roubo de veículos na cidade de São Paulo. Na verdade, no Brasil inteiro. Estamos sempre recebendo imagens de crimes de execução. Mostramos nas últimas semanas pessoas que foram mortas, policiais, um rapaz que foi morto numa tentativa do roubo do celular do garoto, estava com a namorada, inclusive já tem a identificação dele. Isso vem preocupando muito a sociedade como um todo. O que nós fizemos? Pegamos os números de São Paulo como exemplo, os números da cidade de São Paulo de 2022, números de furtos e roubos de carros. Nós temos uma reportagem especial. Acompanhe comigo. O número de casos de roubo ou furto de veículos teve alta na cidade de São Paulo em 2022. Entre os meses de janeiro e março deste ano, a capital paulista registrou 9.545 furtos de veículos contra 7.827 no mesmo período de 2021, um avanço de 22%. O dado supera em 8,4% a quantidade registrada no mesmo período de 2019, que teve 8.744 boletins de ocorrência dessa modalidade de crime. É como se, em média, um veículo fosse levado por criminosos a cada 14 minutos. Os roubos também registraram alta de 6% no primeiro trimestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2021. Os dados são atualizados e divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Os ataques são rápidos e os criminosos agem sempre da mesma maneira. Os bandidos aproveitam o momento em que as pessoas passam na rua ou estão dentro de seus veículos estacionados em locais com pouco movimento. Como mostram as imagens das câmeras de segurança dessa rua da Zona Leste de São Paulo. O ladrão se aproxima do veículo e em segundos ele abre a porta com uma chave de fenda. Ele tenta ligar o carro, mas não consegue. Na sequência, ele desce tranquilamente do carro e abre o capô. E consegue fazer o carro funcionar. Mas nem sempre a ação dos bandidos é bem sucedida. Nesse flagrante da Zona Norte de São Paulo, o criminoso também usa a ferramenta para arrombar a porta do veículo, enquanto o comparsa monitora o movimento. O plano é frustrado quando o alarme toca e eles fogem. O carro não foi levado. No caso mais recente, no início deste mês, 7 veículos foram furtados de um falso estacionamento. Os criminosos se passaram por manobristas nas proximidades do estádio Allianz Parque, durante um dos shows da banda norte-americana Maroon 5. Na ação, eles sinalizavam para que os motoristas deixassem os carros no terreno, que foi invadido. Os ladrões ainda cobraram R$150 pelo valet. E ao retornar ao local, as vítimas não encontraram mais os veículos. Nesta semana, a polícia prendeu suspeitos de integrar a quadrilha. O número total de detidos não foi divulgado pela Secretaria de Segurança, mas a Justiça expediu 5 mandatos de prisão que devem ser cumpridos. O que está acontecendo na cidade de São Paulo? Quando você compara os números de 2019 e 2022, você tem 2020 e 2021, você tem uma redução normal em função da pandemia. Você não tinha tanta gente circulando pela cidade, ok? Combinado. Mas esses números, ao longo dos anos, eles vão se repetindo. Não muda muita coisa. O número de furtos e roubos, ele tem uma escala. É claro que se você compara com 2008, lá atrás, você tinha um número absurdo, então há sim uma redução. Mas, dos anos para cá, isso não muda muita coisa. É uma variável. Existem quadrilhas especializadas, grupos especializados na receptação desse produto. Nós tivemos uma mudança, ou algumas mudanças aconteceram essa semana. O governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, ele nomeou os comandantes da Polícia
Civil e também da Polícia Militar. No comando geral da PM assumiu o coronel Ronaldo Miguel Vieira, ele que estava no batalhão de choque. E à frente, o novo delegado-geral do estado de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves. Doutor Nico, muito conhecido da turma, ele que estava no Departamento de Operações Especiais Estratégicas, no DOP. Queria mandar um abraço para o doutor Nico e também para o coronel Ronaldo Miguel Vieira, desejando aí muito sucesso nessa nova empreitada. Em janeiro, nós tivemos uma mudança na estrutura do DEIC, que é justamente o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Assumiu lá o Departamento Estadual, ele era diretor do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. Ele é conhecido como delegado Fábio Caipira, doutor Fábio Pinheiro Lopes. E hoje está aqui no programa e eu queria cumprimentar o Caipira. Meu irmão, prazer te conhecer. A gente não se conhecia pessoalmente e eu queria agradecer a gentileza da tua participação aqui no programa Flagrante na Jovem Pan News. Os números de roubos de veículos, eles assustam a sociedade. O crime contra o patrimônio é um problema aqui no estado de São Paulo há muitos anos. É um desafio para as autoridades e nós percebemos cada vez mais essa molecada abusando da sorte e tirando o sossego do trabalhador. E eu queria saber do senhor sobre a produtividade das delegacias que hoje investigam esses casos. O que a Polícia Civil de São Paulo está fazendo? Porque quando falha o patrulhamento ostensivo e não consegue pegar o ladrão naquele momento, a gente sabe que a Civil tem que trabalhar e tem que dar a resposta. E combatendo o ladrão, a gente diminui todos os índices. O que a Polícia Civil de São Paulo está fazendo? Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Nós recebemos essa missão aí no final de janeiro. Sim. Assumimos o DEIC. Dentro da estrutura do DEIC nós temos a DIVECAR, que é a divisão que investiga furtos e roubos de veículo, furto e roubos de carga. Nós fizemos uma reestruturação total nessa divisão, trocamos todos os delegados, porque para os ouvintes é importante saber, como foi bem dito por ele, a polícia do Brasil é dividida em duas polícias aqui no âmbito estadual. Nós temos a Polícia Civil e a Polícia Militar. Quem faz o policiamento ostensivo e preventivo, que é aquele que faz um policiamento de forma mais assim visual, ostensiva, para ser visto e inibir a prática do crime, é a Polícia Militar. Depois que o crime ocorre, entra a Polícia Repressiva, que é a Polícia Judiciária, que no caso é a Polícia Civil, que ela apura a autoria, ela apura a materialidade e ela encaminha isso para a Justiça, para que a Justiça tome as providências para que esse criminoso responda pelos seus crimes. Isso cabe à Polícia Civil. Dentro da nossa estrutura, nós temos lá do DEI, como eu falei, as delegacias. Nós temos a primeira delegacia que cuida de furto e roubos de veículo. A segunda cuida de furtos e roubos de carga. A terceira cuida de desmanches, desmanches e remontes delituosos, que no caso que a gente investiga esses desmanches, que no caso recebem essas peças dos veículos, produtos de crime. E nós temos a quarta delegacia que cuida de fraudes contra seguro, porque é importante também que os ouvintes saibam, parte desses carros que são furtados são fraudes dos seus proprietários para fraudar as seguradoras. Então a gente tem uma delegacia que também cuida disso. Você sabe que teve uma vez que um cidadão aqui em São Paulo, assim que eu comecei a fazer jornal policial aqui em São Paulo, o sujeito chegou e falou assim: o bandido tacou fogo, foi roubar meu carro e tacou fogo em mim. Aí a polícia foi investigar, na verdade ele foi tentar dar o golpe do seguro e se queimou. Inclusive, depois ele tentou me processar, dizendo o seguinte: não, o advogado falou que eu não tinha levado em consideração o estado emocional do cliente dele na hora que ele aplicou o golpe. Eu falei: meu irmão, eu não faço acordo com vagabundo. Ele perdeu o processo e deve estar chorando a viola agora e deixar de ser estelionatário, de ser ladrão, querendo roubar, aplicando o golpe. Isso que o Caipira está falando é fato. Nós vamos agora... Ô, Rosinha, vem aqui, traz essa tela agora aqui. A gente consegue mostrar os dados aqui? Vamos lá, vamos trazer a primeira... furtos de veículos São Paulo, janeiro e fevereiro. Deixa eu mudar que vai ficar melhor agora aqui. Caipira, furtos de veículos São Paulo, janeiro e fevereiro 2022, 9.545 furtos. Janeiro, fevereiro, março de 2021, 7.827 furtos. Um aumento de 22%. Fevereiro
janeiro e março de 2019, 2019 para 2022 está mais pesado, mas a gente consegue entender muito em função dessa movimentação de pandemia, não é isso? O resultado é esse. O ano de 2020 e 2021 atípico por causa da pandemia. O pessoal não saiu de casa, portanto, diminuíram esses tipos de crimes. Agora, com 2022, que é apurado por trimestre, sim, nós estamos voltando, como você bem disse, no patamar anterior à pandemia, que está mantido mais ou menos esse número. Então, por isso que teve também essa mudança no DEIC. Por quê? A nossa determinação foi que desse um implemento nessas delegacias. Nós temos um problema grave que está ocorrendo em São Paulo também, o roubo das motos, de motos, principalmente as grandes motos, chamadas de Big Trail, que são essas motos de mais de 1000 cilindradas, que o pessoal usa para fazer viagens e tal. E essas motos viram um terror. Parece que só a venda dessas motos na capital caiu 70%. É esse tipo de motocicleta que nós estamos vendo agora na abordagem. E é bom a gente mostrar o número de motos envolvidas nessa situação. Eles primeiro, Caipira, eles abordam, né? Por exemplo, aqui deve ser uma 1250, enfim. Tanto uma GS. Uma GS, uma BMW, eles roubam. BMW, Triumph, todas essas motos que têm essa cilindrada e esse tipo de característica, que são motos que sobe quebra-mola, que vai subir meio fio, que eles têm a agilidade, tem um motor potente para fugir da polícia, é a moto que ele consegue entrar na viela da favela. Bom, primeiro eles fazem a revista da pessoa. E se a gente observar, Caipira, e você pode confirmar isso, eles roubam essas motocicletas e geralmente quem está pilotando é menor, porque se abordado pela polícia, a bronca fica menor para ele. Então tem essa característica de botar um menor para pilotar a moto. Tem a história das motos que estão no seguro. E aí o que eles fazem em relação a isso? Eles param ela num matagal para ver se o rastreador vai cantar. Se não cantar, eles voltam lá para buscar a motocicleta. E aí, depois mandam para o desmanche. Inclusive, há um recado aí à turma do Areão no ABC, das motos que estão batendo lá. A gente estava até conversando aqui com o doutor, em várias horas, não é só na região do ABC não, região da Brasilândia e companhia, em função do trabalho de investigação para identificar os moleques que estão roubando essas motos e os caras que estão no desmanche, porque uma moto dessa aqui, no desmanche, sabe quantos caras pagam por essa moto? Em torno de R$4.000. É quanto eles pagam. É mentira minha disso? Então, essa imagem que vocês da GS ali, desse roubo, foi muito importante para mostrar, William, o novo perfil dessas quadrilhas. O que é isso que a gente percebeu lá? Eu já tinha trabalhado no DEIC outros anos, mas nunca na Advecar. Mas a gente conversa com os policiais de lá que tem uma expertise nisso. Antigamente, nós tínhamos na capital, sei lá, umas 4 ou 5 quadrilhas que roubavam as motos com a finalidade única de desmanchá-las. Levavam elas, picavam, vendiam ali naquela região da central, ali, aqui, na boca das motos, esse era o métier deles. O que aconteceu? Hoje, nós estamos vendo, vocês estão vendo aí é um arrastão de moto. Olha a quantidade de criminosos. Essas motos específicas, eles roubaram, sabe para quê? Para levar para o baile funk e curtir, que eles chamam. Eles deixaram elas na comunidade, ficaram dando grau. Essa GS aí, nós temos vídeos dela que a gente identificou nas investigações, eles acelerando ela até o escapamento ficar incandescente. Então mudou o perfil dessas quadrilhas. Em vez de ser essas 4, 5, 6 quadrilhas que tinham a finalidade de roubar essas motos para que elas fossem desmanchadas e suas peças revendidas, nós temos hoje essa figura aí. São um bando de jovens menores, às vezes, sim, adolescentes, que eles roubam essas motos para curtir. Curtem, às vezes tiram umas peças delas. Essa moto, ela tem uma parte, que é a parte do comando digital dela, ali que fica perto do painel, que é muito caro. O display lá, né? Display. Eles às vezes arrancam só essa parte, vendem ela e usam a moto até jogar. E depois jogam as motos dentro das comunidades. Então, e olha o perfil de quem está pilotando. Geralmente, é um senhor, seus 40, 50 anos, outro tipo de abordagem também em cima de uma GS. Muito em função, porque é uma moto leve, né? E você consegue, e ela tem um motor muito potente, então você consegue dar fuga rápido. O que está acontecendo nisso? Uma moto dessa, que hoje custa aí lá os seus 70, 80 mil reais,
O seguro dela aqui na capital paulista, em torno de 15 mil reais, e tem seguradora que não quer fazer. E muita gente está deixando de comprar, a não ser o cara do interior que não tem esse tipo de problema, mas muita gente, tanto aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro e em outras capitais, não quer comprar, primeiro porque o seguro está caro, segundo porque tem o risco de roubo nas grandes cidades. E aí, Caipira, cria uma indignação na sociedade como um todo de ver que isso, assim, é em plena luz do dia, é um abuso. O cara está esfregando o pedido de prisão dele ali. Então, assim, o patrulhamento ostensivo não funcionou. A gente deixou de prender com a PM. Então, assim, não posso admitir um tipo de roubo em plena luz do dia que dura em torno de 1 a 2 minutos, não aparecer ninguém e o cara não ser preso. Tudo bem, não foi preso. Agora a gente tem que prender o cara e tem que ir atrás dele. Então, assim, não posso achar normal isso. A gente não pode banalizar esse tipo de coisa mesmo. Ninguém. Porque esse aumento de crime, ele gera o que? Aumento de latrocínio. Porque esses indivíduos, eles não saem para matar, eles saem para roubar. Só que eles não têm nada a perder. Eles vêm, geralmente, o que desce para fazer a abordagem, ele já desce com a arma geralmente engatilhada. Qualquer menção que o motoqueiro faça, ele já atira. Ou então, se o cara tiver um volume, atira. Eu dou orientação para os meus policiais, até a gente conseguir coibir esse tipo de crime, que graças a Deus nós vamos conseguir, de não saírem com moto, se eles estiverem moto, armados. Por quê? Às vezes eles chegam tão rápido que não dá tempo dele sacar a arma e só do criminoso ver o volume, ele já atira. Igual ainda naquela imagem anterior, vocês viram, chegaram 6 motos com 12 criminosos. Como que se tivesse ali um policial armado, ele ia conseguir fazer menção de reagir? E eu até comentei aqui, Caipira, sobre o porte de arma, porque assim, o motociclista hoje que anda armado, ele tem que entender que assim, se você vai sofrer uma abordagem dessa e está armado, se você for reconhecido como policial ou portando uma arma de fogo, o risco de você ser neutralizado pelo bandido é muito grande, porque eles revistam, a gente já está mostrando isso 1000 vezes. E você tem que entender que você vai ter que ter uma habilidade para pilotar e atirar, responder a uma ação dessa. Então, assim, o risco disso dar uma grande besteira, um grande problema é enorme. A gente tem casos em que os policiais reagiram e conseguiram neutralizar os bandidos. Parou a motocicleta, foi olhar no celular, olha, você tá ali, acabou, perdeu. Não tem o que fazer. Ele já desceu com a arma engatilhada, o que ele conseguiria fazer aqui? Não tem o que fazer, entendeu? Tá. Então, como é que a gente consegue? O problema está no desmanche? Quantos desmanches vocês fecharam? Como é que está a repressão em cima disso? Então, desde que nós chegamos lá na delegacia, lá no DEIC, agora é dia 20 de janeiro, nós já prendemos 242 pessoas envolvidas com furto. Quantas pessoas? 242. Isso 242. Aqui em São Paulo? Só em São Paulo, na capital. Só agora nesses 3 meses. Isso envolvidas, a maioria com receptação de peças sem procedência. Fora os que a gente também pegou em receptação, por quê? Porque eles estavam em cima de um veículo produto de crime, um caminhão ou uma moto, e também os que praticaram os furtos e roubos. Então nós temos esse número aí de menos de 3 meses, porque se for contar janeiro praticamente não contou, nós estamos falando de fevereiro, março e abril, 242 pessoas. Nós temos lá uma planilha que as delegacias da Advercar, elas têm que fazer uma operação coibindo desmanches de motos ou de veículos, ou então desmanches, a gente não pode dizer desmanche porque já é proibido, mas quem comercializa essas peças, esse tipo de peça. Então, e essa história é verdade? Eu queria que você me confirmasse isso, que em função de uma operação policial que vocês fizeram numa determinada região que a turma estava roubando moto para poder dar o grau, botaram uma faixa lá impedindo isso, falando assim, se fizer grau aqui, o crime vai cobrar. Porque eles não queriam mais a presença da polícia, é isso? Nós fomos lá na Zona Leste, é uma região da Zona Leste. Nós fizemos uma operação no sábado à noite. O DEIC desceu lá em peso, não só a toda a Advercar, como algumas viaturas do Garra DOP, que agora está com o Dr. Rui lá, que antes era do Nico.
tomamos a região ali. O que aconteceu? Acabou com a venda de entorpecente, de produtos ilícitos que eles faziam ali, os famosos bailes funks que tinham ali naquela região. Isso, o que aconteceu? Quando eles descobriram que a gente foi lá por causa de furto e roubos de moto, o que eles fizeram? Eles puseram uma faixa que estava proibido empinar, dar grau, que eles chamam que é acelerar, e fazer qualquer tipo de aglomeração com moto ali naquela região, sob pena de tomar como eles chamam, correção. Vai para a corregedoria. Corretivo, para aprender. Vem aqui, Rosinha, tem mais outro aí, não tem? Então vamos dar uma olhada aqui em outro mapa, justamente agora falando do roubo de veículos em São Paulo, janeiro e fevereiro de 2022, 3.547, uma alta de 6% comparado a janeiro e fevereiro de 2023. 2021. Esse aumento a gente consegue entender muito em função do que nós falamos da pandemia. Mas fato é, combater o ladrão é o maior desafio da Polícia de São Paulo? É desafio da polícia combater o ladrão, mas o ladrão, se é uma quadrilha organizada, para nós fica mais fácil. Porque você consegue pegar toda a ramificação da quadrilha, ou você consegue ir do ponto do criminoso para frente, ou então ir da parte do desmanche para frente. Quando é no caso daquele tipo desse vespeiro, da molecada que sai para chegar na comunidade com uma moto para curtir o final de semana e aprontar, para a Polícia Civil já fica mais complicado. Aí que é importante a polícia prevenir. A legislação é boa para botar esses caras prender? Não é. Só para ter uma ideia, infelizmente é ruim a gente falar isso, mas um furto. A gente pega o cara cometendo um furto de moto, igual vocês viram um carro, o cara indo lá o furto é quando não tem violência ou grave ameaça. Ele vai lá, desarmado, arromba a porta lá com uma chave, leva o carro. Vamos supor que tem um policial passando, vai lá, prende ele é autuado em flagrante. A gente faz o flagrante, que é uma peça burocrática, leva lá 2, 3 horas, faz tudo que tem que fazer, manda pro judiciário. Fatalmente, no outro dia de manhã ele sai na audiência de custódia. E aí, foi bom você lembrar sobre isso, porque o cara que está roubando com um simulacro ou com uma arma falsa, ele cai nisso, porque quando chega lá, eu já vi casos que o advogado de defesa fala assim, o meu cliente não oferecia risco real à vítima. Nós tivemos o caso do policial que naquela região central ali, perto da boca das motos ali, que o policial reagiu, acabou atirando, matando uma menina e o bandido estava com um simulacro de arma de fogo. Ou seja, está arriscado o policial ficar preso, responder por homicídio e o bandido livre em pouco tempo? Aí tem na lei tem um negócio que chama aberratio ictus, que é erro na execução. No caso, o policial ele vai responder como se ele tivesse atirado no bandido. E o bandido estando com arma simulacro ou não, para a lei é a mesma pena. O problema é que eu falo, infelizmente nós temos alguns juízes garantistas que inventam, não, mas a arma era de brinquedo, ele não tinha intenção. Isso que o Brasil tem que mudar. Por isso que eu falo, eu não sou político, eu não sou partidário, mas é a hora agora, nós estamos chegando na eleição, vamos votar nos políticos que tenham essa vertente de olhar pela segurança pública, porque são eles que fazem as leis. Aí, senão a polícia fica enxugando o gelo. Esse exemplo que a gente deu, nós temos um artigo no Código de Processo Penal, que é o 366, que fala que o criminoso só começa o processo depois que ele é citado. Antes de ter audiência de custódia, o delegado autuava o criminoso em flagrante por um crime, como esse que eu te disse, de furto. Sim. Ele ficava preso durante umas 2, 3 semanas até que o juiz agendasse a sua audiência, que era a audiência admonitória, que ele ia lá ser advertido, e o juiz ia ver se ele tinha condição ou não de receber liberdade provisória. Nesse período ele era citado, o processo dele começava. Hoje, o que acontece, William? Ele sai no dia seguinte de manhã, na audiência de custódia, ele dá um endereço falso para a justiça, ele nunca mais é encontrado. O que acontece? O processo dele nunca começa. Eu tive caso de eu prender a mesma pessoa 5 vezes e ele não ter um processo. Nós levamos isso pro judiciário, na época nós levamos isso pro governo, e é uma coisa que a gente vê que não tem interesse. É igual a gente tem no Rio de Janeiro, a proibição de operação policial na favela no período pandemia. E só em caráter de excepcionalidade. Então isso pro tráfico é uma maravilha, tá, chefe? Atenção, senhor juiz, senhor ministro, isso para o tráfico é uma maravilha. O tráfico continua a vender o seu pó, né? Continua a vender a sua maconha, o seu cheirinho da loló, o seu crack, continua faturando e com dinheiro compra armas,
vai investir em negócios para lavagem de dinheiro, inclusive, Caipira, bandido não tem medo de cadeia, bandido tem medo de ficar duro, sem grana. É verdade. O que vocês estão fazendo em relação a esse tipo de coisa? Porque assim, o cara ganhou uma grana no mundo do crime, porque a conta que ele faz é essa, né? Pô, vou trabalhar X anos assalariado, se eu roubar aqui eu ganho uma fortuna, fico bem, mas se a gente conseguir tomar o dinheiro dele, dá um prejuízo nele. O que vocês estão fazendo para dar prejuízo pro ladrão? Bom, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos aprimorando, incentivando, incrementando as delegacias de lavagem de dinheiro. Nós temos lá na estrutura do DEIC 3, nós temos uma que é a cesta do patrimônio, que ela cuida de combater crimes praticados por facções criminosas e lavagem de dinheiro. Nós temos uma na DIG e nós temos uma na nossa, que é a DC Cyber, que é a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Essas delegacias, elas visam o quê? Tirar esse dinheiro que está sendo colocado na sociedade, que ele é proveniente do crime. E nós, acho que você tem percebido, nós desde que a gente está lá nesses 3 meses, nós já pegamos 3 helicópteros. Entendeu? Mentira. 3 helicópteros. Nós pegamos um B4 e 2 Agustas. É verdade que o vagabundo de São Paulo, ele não se sente vagabundo, o traficante, ele se sente empresário é isso? Dependendo do nível dele, o nível do crime, ele faz isso. Por quê? O avião, quando ele anda, ele é mais monitorado. Pra você decolar de um aeroporto, tem que ter um plano de voo, Sim. Tem que ter a identificação dos seus componentes, dos seus passageiros. O helicóptero não, ele pode pousar em qualquer lugar, então por isso que os criminosos, quando eles chegam num determinado nível de poderio financeiro, eles sempre compram helicóptero. Nós que prendemos o André do Rap em Angra dos Reis em 2019, Sim. Ele estava com B4, um helicóptero na época avaliado em 10 milhões de reais. Mas nós queremos saber também, nós estamos tentando pegar. Liberaram ele, né? Ele foi solto pelo Supremo, infelizmente foi solto pelo Supremo, e aí ele está foragido. Você prendeu um cara, vamos lá, esquece que a gente está gravando agora, papo de amigo aqui, me diz aí, André do Rap, bandidão? Era bandidão? Era bandido, ele tinha 2 condenações, ambas em segunda instância, e estava com... Ele tem ainda? Ele estava procurado há 6 anos, a gente estava atrás dele. E ele acabou sendo solto, aí eu falo, ele também... Calma, a gente está conversando como se fosse amigo, não estão gravando nada, é só bate-papo. me tira uma dúvida, você como policial... Você passa 6 anos atrás do cara, sabe que o cara tem condenação, que é ladrão, que é tudo envolvido, e aí vai para Brasília e os caras liberam. A sensação que você tem como polícia? A gente fica frustrado, mas é o que eu te falo, a gente, decisão judicial, a gente obedece, a gente não discute, né? Aí que eu falei mas que deve dar um sentimento, agora na boa, deve dar um sentimento de falar, pô, tô enxugando gelo. Você fica meio chateado. E outra coisa que eu falei, aí que entra prestar atenção nos nossos legisladores. O que aconteceu? Quando foi feita uma modificação na legislação contra o crime organizado, eles colocaram um jabutizinho lá, que se o juiz não renovasse a prisão preventiva a cada 90 dias, o criminoso podia ser posto em liberdade. O que acontece? Os advogados do André vislumbraram que os juízes não fazem isso porque, se for ver, isso não é nem culpa do judiciário, é humanamente impossível. Você decreta a prisão preventiva de um criminoso, imagina você ter que ficar olhando. Esse aí. Cada 90 dias se está renovado e mandando uma justificativa. O que eles viram? Eles viram esse buraquinho na lei, viram que a justiça não estava fazendo essa renovação, entraram com o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, eu acho ele eu achava ele um dos ministros mais preparados, acho ainda que o Supremo já teve, um indivíduo extremamente garantista. O que ele fez? Seguiu do jeito que estava a letra da lei, soltou. Então, o que eu falo, não é também ninguém culpa. Sabe que é o André do Rap? Então, aí que a gente fala, ele se justificou, o que eu falo, eu não julgo. Ele justificou dizendo que ele não via a capa do inquérito, que ele não via o nome de quem era. Mas eu estou falando, se fosse, no caso, a gente, eu acho que eu ia mandar um ofício pro juiz, olha, juiz, chegou esse pedido aqui, o senhor acha que dá para soltar ou não? Pô, o cara tinha 2 condenações, uma de 15 anos, outra de 25, dá para
soltar ou não. Então, e não é o primeiro caso. Nós tivemos um caso que eu prendi também, o Galo. O Galo, ele estava procurado, pior que o André, ele estava a polícia atrás dele há 11 anos. 11 anos, olha isso, condenado a 79 anos de cadeia em segunda instância. Cara bom, né? Um cara ótimo. A gente conseguiu prender ele também, levamos ele pro DEI, que na época era titular do rouba-banco. Sim. Dali 3 meses ele saiu também por uma decisão do Supremo, um habeas corpus monocrático. Depois de 60 dias o Supremo revogou. E aí a gente disse... Só que esse aí ele estaria melhor se estivesse preso, porque sabe o que aconteceu? Quando teve aquela briga que mataram o GG do Mangue e o Paca lá no Nordeste, ele foi executado aqui em São Paulo. Rodou? Ele mataram. Vocês viram um cara sendo executado a tiro de fuzil dentro de um Audi na Zona Leste. Era ele. Entendeu? Então, mas você vê, essas coisas a gente fica, mas é o que eu falei, a gente não discute decisão judicial, a gente tem... Caipira, tudo bem, eu entendo, né, porque assim, você é um profissional de segurança, está à frente de um departamento, mas vou falar, senhor ministro, na boa, o senhor botou na rua o André do Rap, chefe, botou outro aqui, se não fosse o crime para cobrar dele, ele estava rodando até muito tempo. O senhor não está entendendo que a gente precisa mudar esse mecanismo? Ou será que o legislador brasileiro ainda não entendeu a importância da gente mudar essa estrutura que nós estamos vivendo, esse enxuga-gelo? Porque é o seguinte, eu ouvi ele era subcomandante do BOPE na Cidade de Deus, na operação após a implantação da unidade de polícia pacificadora, o Renê. Ele era subcomandante, na época ele falou o seguinte... Ô William, eu vou falar um negócio pra você. É enxugar gelo, mas eu digo pro meus homens, se a gente não enxugar gelo, a gente morre afogado. Então é pra cima deles. Então não dá pra desistir. A gente pensa a mesma coisa, é claro. Não tem. Agora, a nossa parte a gente faz. O André do Rap, pra tá solto, ele tá com dinheiro. Bandido, pra ficar solto, ele tem que estar com dinheiro. Ele tem que ter grana pra se movimentar, pra poder se intocar. E a gente depende muito de informação. Coloca a foto do André do Rap aí. Vai que... Deixa eu contar só para você ter ideia. Com ele, nós pegamos um B4, pegamos dois iates de 60 pés. Caramba! 2 mansões na Riviera, 2 mansões em Angra dos Reis e vários veículos e jet skis. O que acontece? O helicóptero dele, nós conseguimos que ele fosse doado para a polícia. Sim. Então a gente conseguiu uma decisão judicial. Hoje ele é incorporado é o melhor helicóptero que a Polícia Civil de São Paulo tem. Ele está na frota do Pelicano. Agora, os 2 iates dele, as 2 mansões, na época isso valia, com helicóptero, valia tudo 28 milhões de reais. Tirando o helicóptero hoje, vamos lá, nós estamos falando as casas e os barcos, 6 milhões de reais cada um, com mais 4 de cada casa, nós estamos falando de 12, 20 milhões. Só que isso valorizou. Como os barcos eram em dólar e as casas teve uma valorização imobiliária grande, hoje só isso dá quase 30 milhões. Nós estamos até hoje esperando a justiça fazer um leilão. Porque tem a lei que chama alienação antecipada. Isso poderia ser vendido e o dinheiro revertido para o Estado, para que seja... Opa. Nós estamos esperando até hoje. Você imagina se eu pego 30 milhões e coloco dentro de um departamento de investigação criminal? Porque tem delegacia, ele não pode falar, mas tem delegacia que o próprio delegado tem que pintar lá junto com o escrivão, falar, vamos pintar aqui a delegacia, vamos ali comprar uma lata de tiro. Porque o mundo ideal, quando a gente olha para a polícia, a gente imagina aquela coisa de cinema americano, CSI, hipertecnologia, baita estrutura. A gente está assim na maior cidade do país, mas nós temos deficiências. Hoje nós tivemos uma peculiaridade. Nós tivemos a gestão do Dr. Rui Ferraz Fontes. O que ele fez em termos de tecnologia na Polícia Civil em 3 anos, ele deu um avanço de 20. Em plena pandemia. Hoje ainda, nós tivemos agora um aumento dado pelo governo de 20%. A gente estava em último no estado de salário. Do estado de São Paulo. Por isso que saía era delegado e ia para outro estado. Agora a gente, nós subimos um pouco, nós devemos estar aí, em 18º e tal. Só que a gente não pode reclamar em nenhum momento do que teve de investimento nesse último governo. O que nós recebemos de viatura, de reforma estrutural, nós conseguimos comprar um equipamento no antissequestro, que a gente tinha um equipamento importado, custa $1 milhão. Nós conseguimos, a gente já tinha uma, conseguimos outra. Então, o que a
polícia... isso? Não, é uma van. O que a polícia foi aparelhada nesse tempo, a gente não pode reclamar. O que está precisando ainda na polícia de São Paulo, que a gente percebe, né, aqui também, abrindo o coração, e a gente está vendo essa sensibilidade, pelo menos no atual governador, aí no Rodrigo, o quê? Tentar valorizar mais a parte do homem de salário e aumentar o nosso efetivo. Nós ficamos quase 9 anos sem concurso público. Quando eu entrei para delegado, eu tenho 30 anos de delegado. Quando eu entrei, a Polícia Civil tinha mais de 30 mil homens. Ela tinha quase 40 mil homens. Há 30 anos atrás. Olha o que a população do Estado cresceu nesses 30 anos. Hoje a Polícia Civil tem 23 mil homens. Então a gente ficou isso e agora a gente está correndo atrás. E que a gente precisa ir corrigindo. É claro. Então aqui o nosso abraço para o doutor Rui e o agradecimento por todo o empenho do senhor nesse avanço que foi relatado pelo Caipira. E não vai parar, porque a gente não pode desistir, como nós falávamos antes, não dá para ficar enxugando o gelo o resto da vida. A gente vai fazer a nossa parte, a imprensa a sua, a Polícia Civil a sua, a PM a sua, o governo do Estado, o governo federal e o senhor como cidadão. Lembrando que toda vez que o senhor fuma uma maconha, o senhor está dando dinheiro para o crime organizado. O senhor é corresponsável por toda esta sacanagem. Não me venha falar que o senhor é um usuário festivo. Não justifica. O senhor que compra peça sem procedência legal ou de procedência duvidosa, o senhor está contribuindo para a sacanagem. Então entenda, o senhor não pode fazer isso. O recado é claro, não se misture com o vagabundo. É eles lá e a gente desse lado de cá. Tá entendido? De recado dado, eu queria te dizer o seguinte, Caipira, obrigado pela gentileza de você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Você é um cara que tem história na polícia, te desejo muito sucesso. Boa sorte a gente deseja para incompetente. Então, estou te desejando sucesso. Você é um cara competente. Tinha ficado um pouco chateado com vocês lá, que ninguém queria vir falar com a gente aqui. Não, mas é que eu não pude vir semana passada, mas aqui eu sou um ouvinte assíduo de vocês. Qualquer convite vindo aqui da Jovem Pan vai ser sempre bem-vindo. Então venha, Caipira, venha. Tanto por mim ou por qualquer homem do meu departamento. Porque é importante pra gente, a PAN agora está com esse programa, um programa flagrante, é um programa voltado para a área de segurança pública. O objetivo é a gente trazer essa turma para cá, para explicar as dificuldades, mostrar a realidade para as pessoas entenderem. Eu acho. Porque não adianta só tacar pedra. Porque a polícia, na verdade, ela é o anteparo, ela é o último baluarte ali. Só que ela, é o que você falou, a gente sozinho não consegue. Não. Porque por trás da gente tem a legislação, tem um problema social, tem o problema educacional, entendeu? Isso que você falou, reforçando. Pessoal, cuidado, quando vocês compram uma peça num desmanche, numa loja clandestina, ela pode estar vindo suja de sangue, entendeu? Às vezes você não está vendo, mas ali tem uma gotinha de sangue de alguém que morreu naquele veículo ou naquela moto, como aconteceu naquele secretário de segurança de São José dos Pinhais que veio renovar o visto em São Paulo, foram levar a Big Trail dele na Marginal Pinheiros e ele acabou morto. É isso. Então, isso aí. A gente tem um caso que essa semana eles estão rachando aí, que é do cara, pra gente finalizar, tem tempo, Rosinha? Tem mais 2 minutinhos aí? Só pra finalizar? Então, foram roubar, o menino tava com a namorada lá e o cara de moto passou. Inclusive, me dá aquele vídeo da moto, dos caras eles escondem a arma. Atenção, policiada, turma da Rocan, você que trabalha no patrulhamento ostensivo, dá uma olhada nesse vídeo aí da moto. Que eu pedi para puxar agora, que é como eles estão escondendo a arma. É só título de curiosidade. Quando você for fazer a abordagem, dá uma olhada naquele compartimento que fica ali, em cima do farol. Dá uma olhada ali, A nova modalidade de guardar a arma. Olha só, puxa devagar. Olha só. Imã, imã. É um imã. Agora tira aí. Olha onde está guardado. Olha o oitão lá, tá vendo? Então fica a dica aí pra turma da área de segurança. Nós tivemos um cara que estava com uma placa sem moto e com uma... Isso aconteceu aqui na zona sul de São Paulo. Ele estava com a placa sem moto, com a mochilinha de entregador, foi roubar lá o celular do menino e acabou tirando a vida do garoto. Em São Paulo, eu aprendi uma coisa quando eu cheguei aqui. Que o bandido, o início da fama dele é o princípio da decadência. A hora que eles começam a achar que está tudo bem, tá nada.
Então, já identificaram o cara que efetuou o disparo? Já. William, graças a Deus, foi muito bem atendido o local pelo DHPP e depois, na mesma hora, foi uma equipe do DEIC, porque a competência dos crimes de latrocínio são nossas. Latrocínio é quando o cara vai roubar e acaba matando a pessoa. E então a gente já conseguiu ontem mesmo esclarecer o crime, apreender a roupa que ele usava, a mochila, a bag dele, a arma do crime. E agora meu celular, não sei que vocês não estão ouvindo, mas meu celular tocou acho que mais de 50 vezes. Eu acho que ele também foi preso. Então. Que quando eu entrei aqui no programa, estão falando que já estavam para dar o bote nele. Então a gente, se tivesse, acho que vocês deram sorte aí, ele já vai estar na cadeia e vai responder pelo que ele fez. Doutor Fábio Caipira, obrigado pela gentileza, irmão. Tamo juntos aí, tá? Deus te abençoe, sucesso. Amém, e conta com a gente aqui, porque aqui é tiro, porrada e bomba. E não tem acordo com vagabundo. Eles lá e a gente aqui, a gente vai tocando e cobrando de quem tem que cobrar, irmão. Então, ó, nós tivemos aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista, o doutor Fábio Pinheiro Lopes, ele, delegado Fábio Caipira, novo diretor do Departamento Estadual. Ele que está mandando, na verdade, está assumindo diretor do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais. Irmão, não arruma problema não. O Caipira vai te botar em cana, hein, parceiro? Esse é o programa Flagrante. Eu sou o WT. Vamos pro intervalo e eu volto já já. Lembrando que é muito importante a sua participação através do WhatsApp da PAN no 931170620. Grave um vídeo na horizontal, mande aí a sua denúncia, a sua participação para a gente é fundamental nesse enfrentamento dessa vagabundagem. A equipe já está posicionada, eu sou o WT, sabadão você está aqui na PAN, fico muito feliz com a sua participação. E olha, os principais casos nós vamos abordar aqui. Se tem um caso que aconteceu na sua cidade, não teve uma grande repercussão, a turma não está falando, e você acha que isso é injusto, manda para mim. Manda no WhatsApp da PAN no 931170620, o prefixo é 11, é São Paulo, ou tem o meu Instagram aí, ó, @WTravasso. Só para você até me segue lá, dá um like, manda um abraço, entendeu? Vou ficar muito feliz em ter você como amigo. Eu leio todas as mensagens, tá bom? Eu só não respondo, porque se eu for responder, eu vou perder muito tempo com isso, né? Tá bom, meu filho? Vamos tocando então no flagrante de hoje. Agente penitenciário é confundido com assaltante e morre baleado por um policial em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. As câmeras de segurança gravaram a fuga dos assaltantes no carro roubado. Eles bateram num veículo estacionado na rua e em seguida fugiram correndo. O Gilberto Cardoso da Silva estava de folga e decidiu ir atrás dos bandidos. Saca a arma, rende um dos ladrões. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia chegou e disse que assumiria o caso. O agente não desistiu e decidiu prosseguir, segundo o criminoso. Quando o Gilberto pulava a mureta com a arma na mão, a paisana confundido com a assaltante. Um policial militar atirou 2 vezes. Ele foi levado ao hospital e não resistiu aos ferimentos. Os criminosos foram presos em flagrante e indiciados por roubos. As armas dos policiais militares e do assaltante, elas foram recolhidas, serão examinadas, isso é de praxe. O Gilberto trabalhava no Centro de Detenção Provisória de Mauá havia 5 anos. Essa é a imagem do momento lá, o carro bate e olha a pancada, bateu nos 2 lados, você viu? Presta atenção no que vai acontecer. Um bandido sai correndo, o outro pula por cima do capô do carro e também sai em perseguição. Nessa ação, você vê, gente, que essa loucura que eles estão fazendo, né? Eles saem igual uns loucos dirigindo com o risco de matar uma pessoa. É surreal o que a gente está vivendo nesse país. E a gente precisa, sim, fazer essas alterações na legislação para deixar essa vagabundagem mais tempo presa. Mas, seu William, mas a gente paga R$5.000 por mês para manter o vagabundo preso. Isso vai aumentar o orçamento do sistema penitenciário? Sim. Sim. Deixa ele preso. Ele tem que entender que ele não pode fazer isso. E agora, não podemos esquecer de trabalhar com educação. Porque se a gente não conseguir educar essa molecada pequenininha, a gente vai ficar gastando dinheiro para botar um cara desse preso tendo 5 refeições por dia. Para e pensa, cara, R$5.000 em média que nós gastamos com um preso no Brasil. É muito mais do que o preço de uma faculdade, do que um colégio particular que você tanto quer dar para o teu filho e infelizmente não pode. Mas o Estado
gasta em torno de R$5.000 com o vagabundo. E a educação, ela pode resolver tantos problemas, cara. A gente tem um caso que chocou e é um absurdo, né? Travesti é morta a tiros no meio da rua. Homem armado se aproxima da vítima, que caminhava pelas ruas com uma mala de roupas. Quando percebe que será atacada, a vítima tenta correr no sentido oposto e recebe vários disparos pelas costas. Roda a imagem aí, Rosinha, por favor. Tá vendo essa imagem? É à noite. Segundo relatos dos moradores, a polícia foi possível ouvir cerca de 10 tiros, tá? A travesti morreu ainda no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. A vítima morava em Goiânia, possuía antecedentes criminais e já foi alvo de uma tentativa de homicídio em janeiro do ano passado. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Homicídio. A polícia está ouvindo testemunhas, familiares, para saber o que pode ter motivado esse crime. O caso aconteceu no bairro da Vila Aurora, em Goiânia. O que está por trás disso? O que está por trás disso? Se você tem alguma informação, ligue para o Disque Denúncia aí da sua cidade e ajude as autoridades para tentar entender. Pode ter alguma relação com o que aconteceu no início do ano? Pode. Sim. Alguns casos a gente não pode ficar falando muito, né? Porque está em andamento a investigação, então você tem que ir com calma, até para não atrapalhar. Na semana passada, aconteceu o julgamento do caso da mulher trans morta a facadas após um encontro com um vendedor ambulante em setembro de 2020. A Chiara Duarte, de 27 anos, ainda foi jogada do 7º andar de um prédio, isso aqui no centro de São Paulo. O acusado, Jefferson Pereira, foi a júri popular. O repórter Vinícius Rangel acompanhou o desfecho desse caso. Acompanhe comigo. WT, esse crime aconteceu em setembro de 2020. Mais precisamente, onde nós estamos hoje, aqui no bairro da Sé, entre a Avenida Rangel Pestana e a Rua Bittencourt Rodrigues. O local do crime foi esse prédio aqui, ó, o 279, lá no 7º andar. O Jefferson alega que a Chiara, de 27 anos, partiu para cima dele com uma faca. Aí, na tentativa dele se defender, segundo ele conseguiu pegar essa faca e acabou esfaqueando a Chiara mais de 7 vezes. E como se não bastasse toda essa situação, jogou ela lá de cima, do 7º andar, aqui na avenida, diretamente aqui nessa avenida. Frio e calculista o sujeito, encheu ela de facada e jogou ela pela janela. A pena é muito branda, 7 anos e meio. Eu vou recorrer, tem erro no processo. Ele devia estar respondendo por homicídio duplamente qualificado. Ele devia sair com uma pena de pelo menos 22 anos. Eu acho um absurdo o que aconteceu, não podia ter ocorrido esse erro no processo e a gente vai brigar no Tribunal de Justiça para mudar isso daqui e ampliar a pena, porque não é justo um sujeito pegar, matar uma moça facada e depois jogar ela pela janela sem saber se ela estava viva. Isso não tem cabimento. Todo o local, WT, passou pela perícia aí da Polícia Civil e para a família que até hoje está muito abalada com toda essa situação, não restam dúvidas de que foi crime de ódio. Cruel para ele é pouco, ele é frio e calculista. Parece que ele premeditou pelo jeito que ele ficava. E o tempo todo falava trans, depois começaram a falar Chiara, né? Ela é uma trans, mas ela tem nome, ela tem nome de registro, tem família e tem nome social. Foi quando eu cheguei, eu falei, né? Enquanto eu tiver vida, eu vou lutar, porque isso não se faz. Agora, nada disso minimiza a saudade que fica, né? Nada disso, porque minha filha nunca mais ligou pra mim. Dia das mães. Nunca mais vi minha filha, gente. É uma dor tão grande que eu não desejo pra mãe nenhuma. Eu espero que o que aconteceu aqui com a minha filha não venha acontecer com outras.
que é uma dor muito grande. Eu acho que a pena que ele pegou foi muito pouco, ainda semi-aberta, gente. Quer dizer que ele vai poder dar um abraço na mãe dele, ele vai poder beijar a mãe dele, dar um abraço. E eu, cadê a minha filha, gente, que nunca mais vem? Cadê a minha filha? Cadê? Ela não estava ali para se defender, mas eu estava ali para representar ela. É isso. Então, a justiça de Deus seja feita. E a da terra também. E agora, WT, eu pergunto para você e também para quem está em casa, nos assistindo e também nos ouvindo. Vocês acham que a pena de 7 anos e 6 meses foi suficiente para poder minimizar, mesmo que seja um pouquinho só, a dor dessa família? A dor que a mãe da Kiara está sentindo, o irmão dela está sentindo, o tio, as tias. Vocês acham que a pena foi suficiente? 7 anos e 6 meses? Para mim, foi um absurdo. E para você? Bom, existe uma ONG chamada Me Too Brasil. Qual é a missão dela? Isso está no próprio site da Me Too Brasil. Nossa missão é ajudar vítimas de violência sexual a romperem o silêncio. O objetivo da Me Too Brasil é ampliar a voz de sobreviventes, dar visibilidade aos milhares de relatos de abuso sexual silenciados e dar suporte para que estas meninas e mulheres saibam que não estão sozinhas. Pois bem, vem aqui. No nosso telão da Jovem Pan News, no programa Flagrante Mortes LGBT QI+, 2021, nós temos 276 homicídios e 24 suicídios. Nós tivemos um aumento nesses números em torno de 8%. Isso traz para a gente um aviso que essa realidade precisa mudar. Nós temos as regiões, então vamos nas regiões, por favor. Nas regiões, mortes de LGBTQI+, óbitos por região. A região Nordeste, 35%, região Sudeste, 33%, 11% do Centro-Oeste, 10% Norte, e na região Sul, nós temos 9%. Eu vou conversar agora com a Marina Ganzaroli. Ela é advogada, especialista em direito da diversidade e presidente da ONG Me Too Brasil. Marina, o que acontece no Brasil? Por que essas pessoas estão morrendo? É por puro preconceito? Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. Infelizmente, o Brasil é hoje o primeiro país em transfeminicídio do mundo. Nós somos o país que mais mata mulheres trans e travestis de todo o planeta. Somos o 5º país do mundo em feminicídio, o assassinato da mulher simplesmente por ser mulher, mas quando olhamos para este segmento específico da população, a população trans, as estatísticas são ainda mais alarmantes. Infelizmente, WT, o preconceito e a discriminação seguem sendo as principais barreiras para a inclusão e cidadania plena dessas cidadãs e cidadãos brasileiros. Hoje, de acordo com a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais Brasileira, cerca de 90% desta população se encontra em situação de prostituição. Muitas delas são expulsas de casa, a violência e os abusos começam, inclusive, dentro do lar. Na rua, sem possibilidade de acolhimento, se vêem em situações de outras e mais graves violações de direitos humanos. A essa população é negado o acesso à saúde, à educação, à dignidade e muitas vezes até a própria identidade, o nome e o reconhecimento da sua identidade de gênero. E por este motivo, muitas delas sequer chegam aos 35 anos de idade. Algumas pesquisas demonstram que a expectativa de vida média nacional das mulheres trans e travestis no Brasil é menos da metade da expectativa de vida média nacional. Isso mostra que essa privação de direitos leva essa população a uma total exclusão, uma situação de discriminação que acarreta também a violência, seja por ausência de cuidados, seja por ausência
de educação, de moradia ou pela violência, como a que vimos no caso da Kiara. Essas meninas, essas mulheres normalmente não sobrevivem depois dos 30 anos. Marina, foi bom você falar, e você falou uma palavra muito importante, que é a palavra acolhimento, né? O primeiro momento para uma família, isso causa um impacto, não é fácil, né? Não só para a família, mas principalmente para a pessoa que está nesse processo de aceitação e que está com essa mudança, né? E precisa de acolhimento. O que acontece muito quando uma pessoa descobre ou se entende, né, que vai fazer essa transformação, ela enfrenta uma grande barreira e essa barreira começa dentro do seu próprio lar. Quando não acolhidas, saem de casa, como você falou, ou acabam cometendo suicídio, como eu mostrei aqui no mapa, com os índices que mostram essa triste realidade no ano de 2021, 24 suicídios e homicídios 276%, com um aumento de 8%. E aí, Marina, a gente tem essa palavra acolhimento é muito difícil numa sociedade que ela tem a sua estrutura machista, é uma estrutura conservadora, mas nós precisamos trazer a dor dessas pessoas e esses dados para que a gente comece a discutir isso e trabalhe com essa palavra do acolhimento, que é uma coisa dificílima, né? As piadas, as brincadeiras, a exclusão, elas só aumentam cada vez mais esses números que eu estou mostrando. Exatamente. Inclusive, algo que você trouxe, WT, muito interessante, em relação ao suicídio. A professora Maria Clara Dias, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, faz uma proposta num trabalho muito interessante de pesquisa chamado Dossiê do Lesbocídio, em que ela chama esses índices de suicídio, na verdade, de pessoas que não cometeram suicídio, mas sim foram suicidadas por uma sociedade preconceituosa, transfóbica, homofóbica e que coloca essas pessoas numa situação quase obrigatória de exclusão. Esse acolhimento, e aí trago também um dado muito interessante da Universidade de Colômbia, que demonstra que jovens LGBTs de 10 a 17 anos de idade, estamos falando de crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade, tem 5 vezes mais chances de cometer suicídio. Observamos nesses jovens muitos problemas de saúde mental, automutilação, distúrbios alimentares, abuso de drogas e álcool, depressão, ideação suicida, síndrome do pânico, são alguns dos sintomas que observamos nessas pessoas que vivem essa discriminação. Marina, me ajuda numa coisa. Quando eu trago o mapa agora aqui por regiões, por que nós temos essa diferença, né? Por exemplo, Nordeste com 35% a mais do número de mortes de LGBTIQI+. Volta, por favor, a imagem das regiões, por favor, aqui no telão. Ele saiu e a gente tem aqui nessa configuração 35% no Nordeste, 33% no Sudeste, 11% no Centro-Oeste, 10% no Norte, no Sul, 9%. O que acontece nessas duas regiões, Nordeste e Sudeste, para a gente ter um maior número de casos? Uma das coisas que é importante dizer, William, é que a tabulação destes dados e indicadores específicos voltados para o combate e enfrentamento deste grave problema de segurança pública em relação à população trans e travesti do Brasil são muito incipientes.
muitas mulheres trans que sofrem violência, ou homens gays que sofreram algum tipo de violência, acabam não registrando este boletim de ocorrência ou esta notificação de crime, e também muitas vezes quando o registram, ainda assim não tem a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual reconhecida no procedimento criminal, e portanto esse índice não acaba aparecendo nas estatísticas. Aquela foi uma morte ou uma violência baseada na LGBTfobia, mas isso ainda não aparece. Uma das suspeitas para essa diferença entre os dados regionais é, obviamente, a cultura, né, de cada lugar, esses obstáculos culturais relacionados ao preconceito e às tradições sociais e culturais de cada região, mas que também tem muito a ver com a densidade populacional, quando estamos falando de São Paulo, e com o acesso a serviços e à justiça. Quanto mais distante do centro urbano, da capital, menos conhecimento de direitos, menos acesso a equipamentos públicos e serviços de acolhimento essa população vai possuir. Então, infelizmente, enquanto pesquisadora que sou aqui na Universidade de São Paulo, não consigo precisar o motivo baseado em ciência e evidência pelo qual temos essa diferenciação regional. Mas temos essas suspeitas, as diferenças culturais em relação ao preconceito e o acesso aos serviços. Marina, nós tivemos o caso dessa mulher trans que foi morta a facadas após um encontro com um vendedor ambulante em setembro de 2020. Nós mostramos aqui. A Chiara Duarte, de 26 anos, ainda foi jogada do 7º andar. Essa menina que aparece agora na tela da Jovem Pan News. Isso aconteceu no centro de São Paulo. O acusado Jefferson Pereira foi a júri popular. E aí o resultado deste julgamento, porque você chamou para um ponto muito interessante, né? Isso não é considerado transfobia? Ele é interpretado de outra forma na legislação? Então você acredita que isso prejudica a conscientização das pessoas, prejudica no enquadramento desse criminoso? Com certeza, William, com certeza. Este caso da Chiara, ele é emblemático de como a resposta da justiça tem sido, muitas vezes, ineficaz em relação a este tipo de violência. Para se ter uma ideia, William, eu tive acesso aos autos deste homicídio, que na verdade é sim um transfeminicídio, e nas mais de 300 páginas do processo, em nenhum momento o nome social da Chiara é respeitado. Então, mesmo após a morte, após ter sido brutalmente assassinada, ela ainda não é reconhecida enquanto a mulher que é. As fotos, que são muito chocantes, as fotos do corpo feminino, um corpo de mulher estirado no chão, demonstram como esses crimes são permeados com requintes de crueldade. São crimes extremamente vis, extremamente cruéis e que tratam o corpo dessa mulher com absoluta desumanização. Desumanização essa que continua ao longo do processo. Para se ter ideia, só a partir da página 200 se fala o nome da vítima. Antes ela é tratada apenas como vítima. E ainda assim, quando se menciona o nome dela, se menciona o nome atribuído no batismo e não o nome que respeita a sua identidade de gênero. É bom lembrar, William, que a Lei Maria da Penha, ela protege todas as mulheres brasileiras de violência, seja de um namorado, de um caso fortuito, um ficante, um companheiro, um ex-marido, não importa, pode ter sido apenas uma vez. Se tem relação sexual ou afetiva, a Lei Maria da Penha deve ser aplicada. E esse é o entendimento da nossa jurisprudência, não só do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, mas também do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que no ano passado publicou uma portaria regulamentando e recomendando ao Judiciário brasileiro uma série de protocolos que devem ser seguidos em relação a gênero nos julgamentos e júris. Protocolos esses que não foram seguidos no caso da Chiara, que foi a todo tempo tratada no masculino. O que a gente... Eu queria pedir licença a você
para falar justamente com o público que assiste a gente agora aqui, dizer uma coisa para vocês. Nós estamos trazendo um dado estatístico, né, mostrando a morte e o suicídio de pessoas desta parcela da população. E isso precisa ser apontado na área de segurança pública. Nós precisamos mudar essa realidade, porque essas pessoas, elas estão se matando, elas estão sendo mortas de forma brutal, essas pessoas estão recorrendo à prostituição por uma questão de sobrevivência, porque estão sendo rejeitadas dentro da sua própria casa. Por trás de cada rosto, de cada corpo, você tem um ser humano. E a gente não pode deixar e permitir que esse tipo de preconceito na nossa sociedade gere cada vez mais ódio, cada vez mais mortes e suicídios. O nosso objetivo é tratar de forma técnica um assunto tão delicado que precisa ser observado pelos nossos legisladores em Brasília, porque essas pessoas estão morrendo. Ponto. Ponto. E isso não pode acontecer. E estão sendo mortas por preconceito, na sua grande maioria. Às vezes, num relacionamento desse, num programa, sei lá por quê, porque o cara depois se arrepende, ou porque o cara não quer pagar, porque é sempre a mesma história, essas histórias vão se repetindo. Eu não quero entrar no mérito disso. O que eu quero dizer para os senhores é que essas pessoas estão sofrendo uma violência física, para além da violência moral que sofrem todos os dias através do olhar do preconceituoso. Isso é cruel. Isso não é humano. E nós, que acreditamos num país justo, não podemos permitir que essas pessoas continuem a sofrer. O objetivo hoje é esse. Eu não estou aqui para explorar de desgraça de ninguém, irmão. Não. A gente está aqui para mexer nesses problemas e propor a discussão. Para além do que você acredita na tua casa. Mas você tem que respeitar e entender que essas pessoas estão sendo mortas e estão se matando. E que isso é um problema que a gente tem que se envolver e tem que ajudar. Marina Ganzaroli, advogada especialista em direito da diversidade e presidente da ONG Me Too Brasil. Obrigado pela gentileza com a colaboração William. Aqui no programa Flagrante. Contem sempre conosco. Um abraço. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já eu volto com o Flagrante. Bota uma coisa na tua cabeça. Eu não faço acordo com vagabundo. E eu pertenço a um partido político. Feijão, arroz e trabalho. Eu sou trabalhador, mano. Igual a você. Então vamos lá. Vamos melhorar o nosso país. Ele tem jeito. Mas tu não vai fazer acordo com vagabundo nem com ladrão não, hein, irmão? Eu estava aqui, eu recebi vários vídeos essa semana, queria agradecer a você que está mandando aí através do 11 931 17 0620, é o WhatsApp da PAN, agradecendo também você que manda pelo Instagram, pelo Twitter, pelo TikTok. Pô, cara, obrigado aí por você estar seguindo, @WTravassos, tá legal? Manda para mim os vídeos, é um prazer receber os senhores nas redes sociais. Às vezes eu mando um abraço, outro não dá para comentar aí todas as mensagens, mas eu leio tudo, tá bom? Obrigado aí pelo apoio e é bom saber que vocês estão com a gente aqui na tela da Jovem Pan News. E aí, eu recebi um vídeo, cara, de um cidadão numa academia. Não sei se vocês viram esse vídeo. Roda o vídeo aí, Rosinha, daquele cara lá da academia. Quem é a equipe que tá hoje aí com a gente, hein? Quem é o ligeirinho do teleprompter hoje aí? Quem é? Quem é o ligeirinho que tá com a pressa hoje? Ô, Nick, tá com pressa hoje? Vai correr na academia também? Ei, Nick, olha essa imagem aqui. Esse cidadão tá nervosinho. A moça tá ali no caminho da passagem. Ele vai e esbarra nela. E aí ela fala, ele volta e dá uma mordida nessa senhora. Essa senhora foi agredida, levou uma mordida no ombro na academia. Tudo aconteceu muito rápido. Esse homem aborda a jovem e a morde, depois que ela esbarrou a mão nele. Ele ainda aparece rindo após o ocorrido, o gostosão. A academia, segundo a academia, o suspeito
caracterizou o ato como um engano, pediu desculpas pelo constrangimento. A administração do estabelecimento afirmou que o suspeito não frequenta mais a academia, mas que vive em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Ô, dentadura, você mesmo, ô dentinho? Tu gosta de morder o ombro da mulher dos outros? É isso aí mesmo, irmão? Hein? Que papo é esse, rapaz? Você é maluco? Você é doente da cabeça? Você é anormal? Você confundiu o ombro dela com o ombro de quem? Da tua mãe? É isso mesmo? Ô, cara, não quer morder um ombro peludo, não, hein, ô figura? Cara, que é isso, rapaz? Você tá com nervosinho, morde a tua mão, morde teu joelho. Sei lá, cara. Não morde o cotovelo porque tu não vai conseguir. Pode tentar em casa aí, tenta morder o cotovelo, não consegue. Mas se morde, bate com a cabeça na parede. Mas não vai tocar na mulher do outro não, hein, rapaz? Ou não vai tocar no corpo de ninguém. Porque essa senhora não lhe deu essa permissão. Tem uns caras que são meio loucos, né? São meio loucos não, pancado mesmo, doente, cara. Sim, é igual aquele outro, os caras que abusaram de uma moradora de rua no Largo Sul do Distrito Federal. O pessoal lá de Brasília, quando me contou, eu não acreditei. A Paola falou assim, William, você não sabe, a gente conseguiu as imagens. Os vídeos foram gravados e circulam nas redes sociais durante toda essa semana. A Paola Cuenca, ela vai contar os detalhes pra gente. Acompanhe comigo. A situação foi registrada no Lago Sul, um bairro de Área Nobre aqui em Brasília. Pelo menos 4 homens estavam bebendo na calçada de um bar localizado no Lago Sul, quando foram abordados por uma mulher que vive em situação de rua, pedindo um isqueiro, algum fogo para que ela pudesse esquentar a comida que estava reservada em um local ali próximo. Mas esses homens convenceram a mulher a ficar junto com eles e a consumir bebida alcoólica. No momento em que essa mulher já estava embriagada, é que os vídeos foram feitos registrando todo o abuso. Nas imagens é possível ver tanto o rosto desses homens envolvidos nessa situação criminosa, quanto a mulher embriagada sendo estimulada por esses homens a levantar a sua roupa. No momento em que os seios da mulher são expostos, eles chegam a tocar no corpo dessa mulher embriagada. Esse vídeo circulou nas redes sociais e foi uma outra mulher que teve acesso a essas gravações que tentou fazer a denúncia na Polícia Civil. Ela disse que chegou a ser desestimulada a concluir a denúncia por meio do boletim de ocorrência. Mas a Polícia Civil diz em nota que depois de ser contatada, depois de tomar o conhecimento a respeito da existência desses vídeos, então eles fizeram um boletim de ocorrência a respeito dessa situação. De Brasília, Paola Cuenca. Bom, as imagens da violência sexual contra essa senhora, elas são muito fortes. Nós preservamos a identidade dela e as imagens do vídeo. Mas você vai ouvir e entender o grau da violência que aconteceu com essa senhora. Roda, por favor, para eu ouvir. A música tá rolando. Isso aconteceu na frente de um bar. A impressão que dá é que as pessoas estão alcoolizadas, aí pedem, e aí começa... Gente, as imagens são fortes. Peraí, gente, sábado... Não. Tira, Rosinha. Não, gente, não. Sábado, tá ok? Beleza? Não vou mostrar isso, gente. A menina tá... Estão tirando a roupa da garota. Não. Nada disso. Esse vídeo não pode rodar, tá bom? Eu peço desculpa aos senhores que estão acompanhando a Jovem Pan. É por uma questão de bom senso. Bom, vamos lá. Célie Barcelos, secretária-geral adjunta da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal. Ela representa a diretoria de Comissão de Direitos Humanos que acompanha este caso. Célie, você está aqui comigo? Célie, boa tarde. Boa noite, na verdade. Você está me ouvindo? Boa noite, William. Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Célie, todas essas pessoas já foram identificadas?
Ainda não, pelo que nós sabemos, né, alguns sim, outros não. A Polícia Civil da 10ª DP está investigando o caso e essa semana a mulher em situação de rua compareceu à delegacia, então agora que vai se iniciar a investigação. Bom, na imagem que eu mostrei, na verdade eu impedi a transmissão da imagem, porque chegou um momento que, assim, estão na porta de um bar, foi o que a gente conseguiu ver, mas depois começam a tirar a roupa dessa senhora. E aí começa o abuso, né? Essa senhora, sim, ela foi à delegacia prestar queixa? Foi. Ela foi à delegacia em conjunto com uma pessoa da assistência social daqui do governo do Distrito Federal e como é uma ação privada, então é ela que tem que prestar a queixa, vamos dizer assim, porque, na verdade, esse vídeo ele foi parar na delegacia por conta de uma denúncia de uma outra mulher que recebeu o vídeo. Então, ela foi primeiramente com esse vídeo na delegacia, só que ela não pôde prestar queixa porque não era com ela, né? É uma ação privada. Então, a ofendida que tinha que ir. E aí, então, depois que ela foi... na verdade, essa mulher em situação de rua é uma jovem de 26 anos. Ela não sabia o que tinha acontecido e a mídia aqui de Brasília a encontrou e informou o que tinha acontecido, que o vídeo dela estava compartilhando, então ela ficou horrorizada, ela não sabia o que tinha acontecido, sabe? Então aí, a partir do momento que ela teve ciência, ela se dirigiu à delegacia. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora técnica. A partir do momento que eu estou divulgando um vídeo de um abuso sexual cometido por homens contra uma senhora em situação de rua, eu estou cometendo algum tipo de crime? Sim, você está cometendo um crime contra a honra, ele é tipificado no artigo 218C do Código Penal e ele é configurado a partir do momento que se identifica essa disponibilização desse vídeo na mídia. Pode ser na internet, pode ser no WhatsApp, pode ser em perfil do Instagram, em qualquer lugar. E aí, esse vídeo, ele viralizou no Brasil inteiro. Essas pessoas que aparecem nesse vídeo, elas podem ser responsabilizadas por que crime? Justamente por esse é o crime de compartilhamento, né? É um fato típico que está configurado sem consentimento da vítima, né? Da suposta vítima. Eles podem responder por difamação também. Então, eles podem ter uma pena, né, de reclusão de 1 a 5 anos, a depender do que o juiz decidir. Da gravidade, inclusive, do caso. A senhora podia me ajudar com a memória? Porque nós tivemos um caso emblemático na região de Brasília com um morador em situação de rua, que tacaram fogo num senhor que estava, não falha memória, perto de um ponto de ônibus. A senhora lembra disso? Sim, do Índio Galdino? Sim. Do Índio Galdino? Então, assim, esse tipo de comportamento, né, do ser humano contra a pessoa em situação de rua, que muitas vezes você passa, não o reconhece como sendo um humano, um irmão seu, uma pessoa que está precisando de ajuda, e você ainda tem uma parcela da população que tira chacota, que abusa sexualmente, que tem a população que agride. Essa é a realidade da pessoa em situação de rua, para além de ter que enfrentar as diversidades e todas as dificuldades de estar numa situação de rua, ainda convive com essas agressões, com esses atos de violência. Sim, e para a mulher ainda é pior, né? Porque socialmente a mulher já é mais fragilizada, né? Imagina você ter que viver todo dia na rua, à noite, sozinha, ou às vezes até com outras mulheres, e o medo, né, de que aconteça alguma violência com você é enorme, né? E além disso, a gente tem que pensar que as pessoas em situação de rua em geral, elas são estigmatizadas, elas são criminalizadas, né? E o que elas precisam é de um tratamento minimamente protetivo da pessoa humana, pois elas se encontram, né, nessa situação de extrema vulnerabilidade social. E elas têm até o apoio, sob o argumento, o fundamento da universalidade do sistema de assistência, né? Como uma forma de direito de amparo.
Então, nesse sentido, é urgente a alteração da perspectiva jurídica, social, para a elaboração de políticas públicas que respeitem e promovam a dignidade dessas pessoas, né? Nós devemos reconhecer esses sujeitos, considerando suas singularidades, né, existenciais dessa população em situação de rua, para que possamos elaborar leis, políticas públicas, projetos, programas ou serviços que visem a promoção desses direitos. Olha, a gente falou do caso do Galdino aqui, eu fui puxar a data, foi na madrugada do dia 20 de abril de 1997 que isso aconteceu. O Galdino, ele foi participar com outros integrantes da sua etnia de reuniões com representantes do governo. Ele chega tarde na pousada onde ele ia dormir, não consegue entrar, vai dormir num ponto de ônibus, até que 5 jovens nesta madrugada, de famílias ricas da capital, acham engraçado atear fogo numa pessoa. Jogam um líquido inflamável e atentam contra a vida desse senhor. Infelizmente, né, o ser humano tem um comportamento bizarro, doutora. Sim, é verdade. Essas pessoas, elas não são consideradas pessoas, né? Existe uma diferença muito grande entre de dinheiro mesmo, na questão da riqueza mesmo, da classe social. Então, o que acontece? Essas pessoas são tidas como invisíveis na sociedade, né? As pessoas acham, por exemplo, o caso emblemático também é o dessa senhora que aconteceu no Lago Sul. Para eles, aquilo ali é apenas um corpo. Você vê, lá é um dos bairros mais abastados aqui de Brasília, né? E aí você tem 4 homens que a convidam para beber, inclusive ela não sabe se colocar alguma coisa na bebida, parece que tinha vodka no meio também. Enfim, num momento que ela chega e acha que não tem mais controle da situação que está acontecendo, né? E aí é quando eles começam a fazer uma espécie de brincadeira, comparando os órgãos íntimos dela com o de um homem. Então, eles fazem essa comparação entre os seios, quase que como uma competição, sabe? E aí inserem ela nessa brincadeira para ver até onde ela vai. Então, parece que ela foi meio que induzida, coagida a participar disso e mostrar as partes. E o momento do vídeo, inclusive, ela fala que não quer que filme, não filma. E a pessoa que está filmando fala, não estamos filmando, né? Uma cena dessa ocorrendo num lugar desse só pode acontecer com a certeza da impunidade, justamente, da impunidade, que eles não serão punidos, que não vai acontecer nada, que eles podem fazer aquilo com aquele corpo que está ali. Quem é ela? Ela não vai nem saber que foi divulgado o vídeo, né? É uma pessoa em situação de rua. Então, eles se aproveitaram dessa vulnerabilidade dela, do fato dela ser mulher, é uma jovem negra, inclusive, e eles aproveitaram e passaram a mão nela dessa forma. A gente não sabe qual a situação que ela está vivendo, a gente também não pode criminalizar o fato dela ter aceitado tomar uma bebida com eles. Isso, teoricamente, é normal você conhecer uma pessoa na noite, não é? Mas não lhe dá o direito de abusar do corpo dessas mulheres, né? Sim, claro. Olha, Célia, eu queria te agradecer. A Célia Barcelos, ela é secretária-geral adjunta da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal. Ela representa a diretoria da Comissão de Direitos Humanos, que acompanha esse caso. Eu queria muito agradecer a sua gentileza aqui no programa Flagrante da Jovem Pan News. E que bom que eu não cometi o erro de mostrar este vídeo, porque eu estaria aqui sendo um irresponsável se eu fizesse isso, e contribuindo para que esse vídeo reverberasse mais e para que a imagem dessa pessoa estivesse exposta. Eu agradeço a sua gentileza, Célia. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, William, principalmente porque a sociedade precisa saber desse caso, não deixar ela como invisível e que, a partir de agora, esse seja um caso exemplar no que tange à punição. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Uma ótima tarde. Obrigada, William. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu queria ajuda da turma de Brasília aí para localizar essa molecada aí que está querendo tirar onda, né, bebendo e tirando onda. Liga para a polícia, fala assim, eu sei quem são esses moleques e vamos denunciar.
E que seja assim um caso, que sirva de exemplo. Infelizmente, nós temos muitos invisíveis. Eu sou um que falo que é para não dar dinheiro no meio da rua, para morador de rua. Eu falo isso mesmo. E acredito que você tem que dar para uma instituição. Porque se você dá dinheiro na rua, você acaba mantendo a pessoa em situação de rua. Eu acredito que o Estado precisa acolher essas pessoas que estão entregues à própria sorte e são, sim, os invisíveis, que ficam ali jogados no meio da rua, em pleno sol do meio-dia, e a pessoa está dormindo ali enrolada no cobertor. Muitos precisando de saúde pública. Muitos precisando de apoio. E quem tem que dar esse apoio é o governo. Ponto. São as prefeituras, são os centros de acolhimento. E não é um trabalho fácil acolher essas pessoas, porque muitos não querem sair daquela situação. Porque quando vão para um abrigo, são obrigados a ficar sem o entorpecente, sem o álcool, e muitos são dependentes de substâncias químicas. Não é fácil, mas a gente tem que mostrar, a gente tem que cobrar e a gente não pode permitir que as pessoas sejam abusadas do jeito que foram ali. Homem que matou o soldado da PM no Rio de Janeiro se entrega à polícia e confessa a autoria do crime. O homem foi preso na favela de São Leopoldo, em Belford Roxo, na minha querida e sofrida Baixada Fluminense. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada, que está investigando o caso. Esse senhor, Paulo Roberto Rangel, tem imagem dele aí, Rosinha? Dos seus 35 anos. Foi assassinado com um tiro no tórax após ter sido reconhecido por criminosos na saída de um pagode em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Já o advogado do acusado contou outra versão do ocorrido. Ele alegou que o preso e a vítima teriam entrado em luta corporal e que o homem teria agido em legítima defesa. O soldado Paulo Roberto Rangel estava no batalhão de Belford Roxo desde o dia 20, desde 2020. Ele deixou esposa e um filho e ainda bebê. Com a morte de Rangel, subiu para 10 o número de policiais mortos neste ano no estado do Rio de Janeiro. E aí, volto a falar o que eu falei aqui no início desse programa. Não vem com esse papo mole de caráter de excepcionalidade para fazer operação em favela, irmão. O vagabundo tá muito tranquilão. Tá muito tranquilo na favela. Tem que catucar o bicho mesmo. Tem que ir lá pra cima deles. Tem que prender. Que papo mole é esse, irmão? Que polícia não pode entrar em favela? O traficante pode andar de fuzil na favela, é isso? Com a 762. Não. Esse aí fala que entrou em luta corporal e não tem nada a ver. Tá bom, tudo bem, irmão. É a tua versão contra a da vítima, só que a vítima não pode falar. Mas você vai ter o direito de falar com o juiz, tá tudo certo. Tá tudo certo, irmão. Tá tudo bem. Vamos lá. O homem da capa preta resolve isso aí. Mas eu tenho 10 policiais mortos só esse ano no Rio de Janeiro. E depois vem essa turma do mimimi me encher a paciência, dizendo o seguinte: não, a polícia do Rio é a que mais mata. E é a que mais morre, irmão. É uma guerra urbana, pô. Os caras estão de fuzil, arma que o exército russo usa para atacar o ucraniano. E que o ucraniano fica atrás da trincheira dando tiro. Porque é a arma que chega a 2 quilômetros. O tiro. Você sabia disso? Que fura fuzil, que fura carro blindado. O que nós vivemos no Rio de Janeiro não existe. E aí, vocês querem mudar o formato da roda para poder justificar sei lá o quê. A palavra contenção é o que a gente tem hoje. E se não botar o bloco na rua e segurar essa vagabundagem, eles vão continuar fazendo o que eles estão fazendo. Pô, não executaram o rapaz da Marinha lá, o militar, em cima do elevado, porque estava com a moto, reconheceu que era um militar e deram nele. E é assim. E depois, o vagabundo vai comemorar na favela fazendo churrasco, dizendo que matou polícia. Porque é assim que eles fazem, tá? Esse aí tá falando que foi legítima defesa, se entregou. É com ele mesmo. É, lutar, legítima defesa, blá, blá, blá. Tudo bem, irmão, eu tô papo. Quem sou eu pra jogar o cara agora? Não dá. Deixa a vida andar.
Eu quero falar de todos os outros que eu tenho execução. Não deve ser fácil ser polícia no Rio, irmão. Não deve ser. Polícia em lugar nenhum, né, irmão? Vamos falar. Sair da tua casa, deixar a família e ir lá justamente para defender uma sociedade doente com uma máquina de fazer defunto na cintura? É porque é isso que o Estado faz. Mete uma 40 na tua cintura, ou te dá um fuzil, uma carabina, uma 12 e fala assim, vai lá, bonitão, plantão, 12 horas, vai rodar na viatura aí, vai salvar essa sociedade maluca aí, onde tá todo mundo se matando aí, onde tem o drogado, tem o bêbado. E tu pede o polícia pra tomar conta disso, pra montar o cercadinho. E dá pra ele uma máquina de fazer defunto, vai lá, salva a sociedade doente. Como? Ele é psicólogo, irmão? Ele tem fórmula mágica? Não. E tudo cai na conta da polícia, né? E o turista que foi preso após cometer injúria racial contra policial militar na Praia Grande, litoral sul de São Paulo? Tudo começou quando a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência. A polícia chegou lá numa boa, foi resolver o problema. Olha que eu tô te falando da sociedade doente. No local, no quiosque, lá na Guilhermina, a rapaziada da Guilhermina, um abraço aí do WT, do William Travassos. Aí os agentes foram lá informados de que a mulher, essa turista da capital paulista, uma senhora dos seus 37 anos, ou bem grandinha já, teria enfrentado 2 seguranças do estabelecimento e se portava de maneira agressiva. Os caras falaram assim, ó, tá agitada, irmão, vai dar trabalho. Aí o polícia olhou pro outro, vamos lá, né, tem que resolver, tá criando problema, vamos ver o que é. E ela foi presa, e foi presa em flagrante por injúria racial. O porquê que aconteceu isso? Os xingamentos referentes à cor da pele do oficial de 45 anos, meu filho. Você acha que pode isso? Além disso, segundo a corporação, não satisfeita, essa senhora dos seus 37 anos teria ido para cima do policial pedindo que ele a agredisse. Após essa senhora receber voz de prisão, a mulher foi conduzida sem uso de algema à Central de Polícia Judiciária da Praia Grande, onde foi elaborado um boletim de ocorrência pelo crime de injúria racial, passível de 1 a 3 anos de reclusão. Ela permaneceu presa à disposição da Justiça. Não sei como é que ela está agora. Vamos ouvir, eu quero ouvir, gente. Quero ouvir essa senhora. Não, do início. Rosinha, do início. Não, quero ouvir do início. Rosinha, pode parar. Pode parar e bota lá do início. No início do vídeo, e aumenta o som que eu quero ouvir direitinho o que essa senhora bem grandinha falou em relação ao oficial lá de 45 anos. Cheio de problema para resolver lá no litoral de São Paulo, vai na ocorrência e recebe essa agressão. Deixa eu dar uma ouvida aí, Rosinha. Solta aí agora. Entende? Tá gravado, irmão. Tá gravado. E eu vou falar, eu não sei se eu tenho emocional pra ser... Não, eu não tenho emocional pra ser polícia, não. Por quê? Fala um monte de coisa assim. Imagina, o cara tem que ter uma paciência, não tem, não?
Ele tem que ter uma paciência pra ouvir uma história dessa. Mas a impressão que dá é que tá fora da sua razão, né, meu? Não sei o que aconteceu ali, não sei por que a senhora estava tão irritada assim pra falar assim com a autoridade policial. E a outra, você viu a policial tentando algemar? Calma, vem cá. E o policial na maior tranquilidade, na maior elegância. Irmão, é isso aí, na elegância. Eu não sei se eu teria essa paciência que você teve, não. Eu acho que é por isso que eu não tô aí, né, mano? Porque imagina. Aí, Rosinha, sabe aquele negócio, papo de mosquito? Sabe o papo de mosquito? Tá bom, parou o mosquito. Você não pode fazer isso. Ficar essa gritaria, essa doideira toda aí, né? Não pode agir dessa forma. E o policial agiu na elegância, na lei. E aí vai ter que responder a injúria, minha senhora. E vou falar um negócio. Não dá para dizer que não sabia. E não pode falar isso. Que não pode tratar as pessoas assim. Tem gente que acha que vai ganhar no grito, né, irmão? Rodou, minha senhora. Agora paga a bronca. Vamos lá. O que foi, Rosinha? Não, Rosinha, para. Mas deve ser muito chato mesmo, ficar gritando. Ele, minha senhora, vai pra delegacia e ponto. Sou eu, já mando assim. Quando eu falo, vamos pra delegacia, minha senhora. Meu pai que é assim. Quando tu chega lá em casa, Rosinha, a primeira coisa que meu pai fala é o seguinte: e aí, tudo bem? Que hora você vai embora? Ele bate palmo. Eu falei, pô, acabei de chegar, mano. Olha aqui, eu vou pro intervalo, eu volto já. O que foi o nome do meu pai? Meu xará, seu William. Alô, seu William, tamo juntos. Estamos aqui na PAN, pode contar pra todo mundo, eu sou o WT. E ó, não esquecem, não faço acordo com bandido, com ladrão. É a mesma coisa, bandido ladrão, né? Eu não faço acordo com vagabundo, nem com maluco. Deixa eu mandar um abraço pra gauchada que tá acompanhando a gente. Turma lá, alô, rapaziada do Rio Grande. Ô, que alegria, rapaz. Não, minha mãe... minha mãe? Não, ela não me ligou hoje não, Rosinha. Não. Ah, ela mandou ver a mensagem. Ah, tá aqui. Estou no programa. Que ela gravou aqui? Não gravou, não. Não gravou mensagem não, Rosinha. Ela só mandou, estou no programa. Ela, tá. Só queria saber como é que você tá. Eu tô perdendo tempo lendo minha mãe aqui, meu irmão. Como é que é? Aí ela falou assim, não briga mais com o bandido. Tá, mãe, eu não vou brigar com eles, não. É eles que ficam fazendo besteira e a gente vai mostrando aqui. É igual os caras, rapaziada aí de Porto Alegre. Que pancadaria foi essa no boteco aí, rapaz? Outro dia eu tava pensando em comer uma carne aí com o Alexandre Mota, meu amigão. Motinha, alô Motinha, lá da Séfora, dos moleques. Os moleques deles são um atentado pra danar, meu irmão. Uma vez nós viajamos pra Ponta Cana, os moleques não paravam junto com a minha filha. Parecia uma pipoca. E aí eu tô lá, na boa, outro dia eu tô em casa aqui, né? Tranquilão, quando de repente eu recebo um vídeo de Porto Alegre. Uma porradaria, meu irmão. Eu falei assim, o que houve? Estão disputando o chimarrão? O que houve aí, irmão? Por que essa briga? Alguém pegou a cuia de alguém? Roda a imagem aí, Rosinha, da porradaria lá que rolou lá em Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, a briga teria começado porque um cliente deu uma batata frita pro cachorro. Mano, eu tô te falando, mano. Aí o dono do animal falou assim, ô irmão, meu cachorro só come ração. Foi tirar satisfação, como é que você dá uma batata frita? Isso tem gordura trans. A porrada cantou, mano. A briga tomou conta do bar, os dois homens trocaram socos, um deles até usou a cadeira para se defender e pancada. Outras pessoas presentes no estabelecimento também acabaram se envolvendo na confusão, porque aí começou a briga, meu, e esbarra em um, vai outro vai lá, aí começa, né? Tá batendo na minha mulher que empurra, e o cachorro tentando separar a briga lá. Esse caso foi registrado lá na delegacia do bairro Alvorada, em Porto Alegre, e tu viu, e um cachorro, deixa eu te falar uma coisa. O cachorro tava amarradão, Rosinha, hein? Imagina o cachorro mordendo uma batata frita, pro cachorro tá ali sentindo aquele cheiro de carne, aquele cheiro de fritura, né? Todo mundo comemorando, o humano comemorando, ele tá lá quietinho. Aí, de repente, vem um cara com um coração bom e dá uma batata frita pro cachorro. O cachorro chegou até virar os olhos. Aí o dono ficou muito irritado, aí começou isso tudo que a gente tá vendo aí, essa pancadaria. Se não fosse trágico, seria cômico eu contar que a pancadaria começou. Roda a imagem, Rosinha. Pode rodar a imagem. Vai ficar me mostrando. Mostra a pancadaria aí, porque é o seguinte.
Se não fosse trágico, isso seria cômico. Porque quando eu conto isso, parece mentira. Que os caras saíram no tapa porque o outro deu batata frita pro cachorro. Ah, o que pode ter sido aí, eu até entendo. O cachorro pode ter falado assim, a batata é ruim. É aquela batata que tu compra. Sabe aquela batata que tu compra numa promoção que já passou a validade? Ou então o cozinheiro não sabe fazer. Batata frita é um bagulho que dá difícil de fazer. Não, porque você tem que primeiro escaldar ela, né? Lavar a batata pra tirar lá. Eu não sei o que é que tira da batata. Mas fazer uma batata crocante em casa é difícil. Por isso que hoje você compra aquela batata por 15, 16 reais. 17 reais. O de 2 quilos, tu compra nesses atacados, esse negócio aí, né? Nesse central de distribuição de alimentos, aquelas coisas grandes, né? Nos hipermercados, você compra um sacão daquele de batata boa, adoro uma batata frita, você bota aí um queijo ralado, hein? Mete um bacon frito, um queijo ralado, fica igual daquele restaurante lá, aí tu lambe os beijos, o cachorro, coitado, e o pior não é o cachorro ter aceitado a batata frita. O pior é o cachorro voltar e falar assim, pô, agora tu vai me dar ração, tu brigou lá no bar e agora eu vou ter que comer ração aqui em casa. O cachorro, pelo jeito, ficou uma semana sem falar com o cara. Olha aqui, o nigeriano... Esses caras só arrumam problema, mano. Esses caras que se metem com o tráfico de drogas, esse tonto tava com 9 quilos de cocaína. Ele tava tentando embarcar com a droga escondida em cobertores. Foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas. Se o juiz bater o martelo bonitinho, ele pode tomar 25 anos de cadeia, malandro. E essa foi uma ação conjunta da Polícia Federal com a Receita. Essa apreensão, ela aconteceu lá no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas. Tem aí o material, Rosinha? Olha lá. 9 quilos de pó. Botou no meio da coberta, mano. Só que é o seguinte, passa no raio-x, e parece que é fita dada, né? Mas não é, passou no raio-x, dá pra ver. Você vai ver que quando ele abre lá o travesseirinho, você vai ver como é que tava embalada lá. Olha, calma, não tenha pressa, Rosinha. Vai abrir, vai mostrar o pó lá, a batata, o tablete lá, aquela... Olha lá, tu acha mesmo, olha lá, tudo escondidinho. Quando passa no raio-x, o federal tá vendo, você acha que é só aquela menina, né? Que tá ali na boca da esteira. Não, filho. Você sabe que você botou o pezinho dentro do aeroporto, começa o trabalho em cima de você, né? Vai monitorando. Se o cara tá muito nervoso, porque o cara muda. Tá funcionando, Rosinha. Ali é assim, eles vão se comunicando e aí ele vai acompanhando, vai vendo, ele tá nervoso. Às vezes tem uma informação privilegiada, mas fato é que o bonitão, o gostosão, queria sair com 9 quilos de entorpecente. E agora, bonitão, não vai me dizer que não sabia que isso é tráfico internacional de droga, não? E que foi o papagaio que botou na tua mochila. Leva essa bronca e assume os 9 quilos aí de entorpecente, de cocaína, que você ia ganhar um bom dinheiro, tá, sua mula? Mula! Tu é uma mula. Os caras te chamam assim, eu não vou te chamar. Claro que eu vou. É mula porque tu é otário mesmo. Vai agora, paga 25 anos ali. Vale a pena? Não vale, né, ô trouxa? E o guarda municipal que prendeu o palhaço do crime? Eu já falei que eu não gosto desse negócio de ficar dando o nome dos caras. Fala que é palhaço do crime. Qual o nome do cara? Aquele que tava lá com 88 pedras de crack. Ele usava máscara, eu vou ficar chamando ele de palhaço. Não! Senhor Alessandro Santana Fontes, 28 anos, foi preso em flagrante. Os agentes da Guarda Municipal faziam uma ronda quando se depararam com esse cidadão, né? E aí ele estava portando uma sacola. Aí falou assim, uma espécie de mochilinha nas costas. Tem a imagem aí? Deixa eu dar uma olhada aí. Aí falou assim, o senhor tá aí, bonitão? O que tem aí? Olha, uma faca. Achou um facão, mano. É um ninja. Olha o tamanho disso aí. Tu ia fazer o que com isso, seu tonto? Achou um facão. Aí, tirou o facão. Aí depois tinha uma faca, uma máscara de palhaço e um celular. Aí eles falaram o seguinte, que fizeram o levantamento lá. E segundo a turma da Guarda Municipal, da Rodan, né, o suspeito já é conhecido da polícia por praticar diversos crimes, assaltos, roubo, furtos, tráfico de drogas. Após ser detido, o Alessandro foi levado para a central de flagrantes do bairro de Santos Dumont, na zona norte de Aracaju, em Sergipe. Ô, da Peixeira, irmão,
Deixa eu te falar uma coisa, não sei. Tinha até um coldre ali, mas não tinha munição, não tinha... É um doente, né, mano? É um doente. Não, os caras querem vender como o palhaço do crime. Não, é o bobo do crime, né? Bobão pra caramba. É maluco, mano. Tem que botar ele pra... Vai, tratamento psiquiátrico pra você aí, tá, ô bonitão? Pra parar com essa palhaçada e ficar andando com... Você gosta de ser reconhecido? Até o dia que alguém bater de frente com você e aí tu sabe qual é o destino, né? Porque não, o cara vai roubando. Chega uma hora que ele bate de frente com alguém. Opa! É a lógica ou é cadeira de rodas, ou é cemitério. Não é isso, irmão? Não é. Como que não é, Rosinha? Claro que é, pô. Ele vai tentando a sorte, uma hora ele cai. Opa! E o homem que entrou com a moto dentro de um açougue? Aí tu fala assim, mas pô, ele foi fazer o que lá? Ele foi estacionar a moto? Ele era um entregador? Não. Ele foi roubar carne. E aí, de acordo com o dono, ele levou lá R$350 em mercadoria. Também ele levou 2 quilos de carne, né, mano? Não, 3 quilinhos de filé mignon já dá 300 conto. O motociclista usa... Não compro não, irmão. Não. Lá em casa é só patinho e acém. Tá caro, eu sei também, Rosinha, mas eu gosto do músculo. Eu misturo, vai a dica pra senhora aí, ó. Mistura, pega 1 quilo de patinho, pega 1 quilo de acém, manda moer 2 vezes na máquina. Fica que é uma maravilha. E você... Eu sei da receita, eu posso até ensinar a fazer polpettone. Porque quer aumentar essa carne, a senhora bota aquele pão... eu não posso falar a marca, pão de forma. Ou então pão velho mesmo que você tem em casa ali. Você mistura aquilo tudo, dá um hamburguinho que é uma beleza com alho ali, um salzinho. Rapaz, tu acha que eu não entendo de cozinha? Eu sou o WT, mano. Tem um vídeo meu até que tá lá no TikTok, entra pra você ver. É o salsichão do WT. É um rocambole de linguiça toscana recheado com 4 queijos. Maravilhoso. É de lamber os beiços. Vai lá conhecer então. Vai no TikTok, @WT. Eu entendo de cozinha, Rosinha. Mas vamos voltar desse remelento que entrou no açougue. Aí o motociclista estava usando um capacete verde. Ele entrou mesmo, literalmente. Entrou camisa presa, assim, moto vermelha lá. Ele entrou dentro do açougue. E de acordo com o dono do estabelecimento, o homem também fez ameaças no local. Intimidou ele e os funcionários, fazendo barulho com a moto, essa pererequinha aí que não anda nada. Toda a ação levou cerca de 40 minutos. A polícia foi acionada, mas não chegou ao local a tempo. Meu irmão, se o cara ficou 40 minutos lá dentro, acelerando essa Não, 40 minutos, não pode ter ficado 40 minutos ali, eu não acredito. Acelerando essa pererecazinha aí e ninguém prendeu ele? O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil. Esse crime aconteceu na Vila Rosa, na minha querida capital Goiânia, em Goiás. Ô, irmão, que lugar gostoso pra comer carne. Lá do Gilson. Alô, Gilson, a rapaziada toda aí, um abraço pra você, meu irmão. Como é que o cara entra? Ô, polícia, vem cá, senhor polícia. Eu falo, ô, polícia militar, tava no churrasco aí, irmão, que tu não viu o cara dentro do açougue, não? Como é que o cara entra num açougue com a moto, rouba a carne e vai? Pô... não, você pode falar que o bairro é afastado, quer dizer que o morador de área afastada não tem direito a patrulhamento ostensivo? Que vergonha! O mínimo que eu posso esperar é receber a informação que vocês prenderam esse ladrão de carne. Beleza? Não, mas também com o preço da carne agora a gente pode começar a anunciar esse tipo de coisa, hein, Rosinha? Na semana passada eu mostrei lá o saque lá do mercado, lá do Jacaré, lá da fazendinha, lá do Complexo do Alemão, né? Que pelo jeito foi a ordem do tráfico, porque o tráfico não ia deixar isso barato se alguém invadisse o mercado de bairro da favela. Agora eu tô anunciando outro que roubou carne. Daqui a pouco amanhã vai ser isso, é mesmo? Agora é igual Casa Lotérica. Quando a Casa Lotérica começou a ser roubada, porque na verdade quando Casa Lotérica começou a agir como agência bancária, porque você paga as coisas, recebe dinheiro, faz aquilo todo, começaram a roubar muito a lotérica. Lembra disso? Opa, aí o que o dono de lotérica fez? Meteu vidro blindado, começou a gastar dinheiro com blindagem. É uma maluquice que a gente vive. Agora só falta, com o preço da carne do jeito que tá, eu já vi filé mignon, eu adoro por curiosidade, que eu não como, entendeu? Até porque eu acho que filé mignon não tem gosto de carne legal. Eu gosto mesmo alcatra, né? Um bife de chouriço. Ai. Oi, mãe, o que foi?
É carne de segunda, eu falei pra ela aqui. Não, ninguém tá moendo carne de... minha mãe tá lembrando aqui. Boa, mãe, boa lembrança, tá bom. Minha mãe tá lembrando. Eu vou falar, eu tenho o cara, um amigo nosso lá, foi no açougue, falou assim, o senhor tem filé mignon? Aí o atendente, claro, tem, sim senhor. Então, eu quero 2 quilos. Aí o cara, sim senhor, como é que o senhor quer? Só corta em cubo. Aí o cara foi botar, não coloca agora no saco não. Falei, o que foi? Mói. O cara, como é que é? Mói. Eu falei, mas por que tu pediu pra cortar em cubo? Porque eu queria ver como é que é. Agora eu quero moer o filé mignon. Aí foram perguntar, por que tu fez isso, irmão? Ele falou, sei lá, né? Toda vez a gente manda moer patinho, agora eu quero moer filé mignon. É louco, cara. Tem uns caras que tem louco pra tudo, né, irmão? Não, tem gente que vai... Não, mas fazer molho não é bolonhesa, Rosinha. Com filé mignon, aí é ostentação demais, Rosinha. Para. Ninguém tá fazendo mais isso, meu irmão. Faz isso aí, minha senhora. 1 quilo de acém com 1 quilo de patinho. Moe 2 vezes. Pode falar pra aí. Dá uma caixinha pro atendente que ele vai moer, vai ficar legal pra caramba. Vai tirar um nervo lá. Bom, trapezista despenca durante a apresentação. O acidente aconteceu enquanto Eduardo Helenilson Gama se apresentava a mais de 3 metros do chão. 3 metros é o tamanho da laje da tua casa aí que você tá vendo. De repente, ele se desequilibra e despenca. Mostra a imagem aí, o homem se choca contra o solo. A imagem é impressionante. Logo em seguida, 3 funcionários do circo aparecem para socorrê-lo. Mas ele caiu fora daquela tela de proteção, né? Porque tem a tela ali, ó. Você tá vendo? Esse vídeo foi registrado por pessoas que estavam ali na plateia. O trapezista de 20 anos foi levado para um hospital especializado em traumas, onde foi constatada a fratura da bacia. Rapaz, isso demora, hein? Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, o circo chegou a solicitar a autorização temporária de funcionamento, mas o processo não foi finalizado. Mesmo sem a permissão oficial, o estabelecimento deu início às atividades. Então, tem a tela de proteção, a rede de proteção ali embaixo. Mas aconteceu alguma coisa ali que ele soltou. Olha lá, tá vendo, Rosinha? Ele solta, ele vai dar a pirueta e acaba caindo fora da tela. Da rede de proteção, né? A todos aqueles que trabalham com o circo, levando a alegria para essa nação. Tem muita gente que faz isso pelo Brasil. Um forte abraço. E é claro, gente, a questão de segurança, ela é prioridade e a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. E não é, às vezes, uma assinatura que vai dizer que o circo está em segurança. Não, nesse país não. O que vale mesmo é a conscientização e até descobrir o que aconteceu ali, por que ele foi para fora dessa rede, dessa tela de proteção. Foi um erro de cálculo? O que aconteceu? Ou foi só uma fatalidade? Mas fato é que o cara que é um rapaz, um trapezista que fratura a bacia, você imagina o tempo que ele vai ficar ali agarrado nisso. E eu falei aqui, só uma observação. A Polícia do Rio fez uma mega operação em cima dos milicianos que constroem apartamentos na Muzema, na Zona Oeste do Rio, onde, lembra, em 2019, caiu o prédio, mais de 20, acho que foram 26 pessoas morreram, enfim. O número certo, foram acima de 20. Agora, essa semana, a polícia colocou o bloco na rua e foi em várias regiões do Rio de Janeiro para prender justamente esses milicianos. Estavam falando que os caras faturavam algum papo de R$1 bilhão, R$1 milhão, ou melhor, 100 milhões de reais nessa transação de venda de apartamentos ali, que era um negócio muito rentável. Então agora, a Polícia do Rio, essa força-tarefa que já prendeu mais de 1.000 milicianos, eles estão focados na grana do miliciano, né? Na lavagem do dinheiro, nas paradas de dinheiro, estão dando os botes lá para fazer, né, a responsabilização. Então, apreenderam computadores, maquinário, essa coisa toda. A turma que atuava lá na Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tá bom? Polícia Civil do Rio na rua, hein? E detalhe, sobre favela, você sabia sabe por que a favela, às vezes o prédio tem 5, 6 andares e que as pessoas vão construindo? Porque na favela você não vende mais o terreno, é difícil você achar um terreno desocupado. Na verdade, você vende a tua laje. Irmão, na favela vale o papel vale o papel de pão, mano. Você bota lá, então na favela é assim. Na favela, quando você compra alguma coisa, você está comprando laje. Então você compra o direito de construir na laje do outro.
E aí esse outro, para recuperar o dinheiro que ele botou na laje, ele vende a laje dele. Lembrando que a primeira fundação, ela não foi feita, olha como é que eu fiquei bonito agora eu ampliei, fiquei cheio de WT ali. Ela não foi feita, planejada para suportar 3, 4 andares. É por isso que dá esses problemas aí. Muzema, o terreno lá não é favorável para esse tipo de construção. Área de mangue, onde os caras construíram, rapaz. Área de reserva, de proteção ambiental debaixo da floresta da Tijuca. Área úmida, o solo encharcado. E os caras não estão nem aí, eles querem a grana. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Um recado para o Rio de Janeiro. Vocês estão fazendo operação em cima das milícias e da grilagem de terra, da ocupação irregular do solo em áreas comandadas pela milícia. Mas eu quero avisar os senhores, principalmente a Prefeitura do Rio de Janeiro, que se eu passar na Rocinha agora, o Eduardo Paz, prefeito, passa na Rocinha ali em São Conrado e dá uma olhada na obra de um prédio de 5 andares no topo da Rocinha. Estão construindo lá, chefe. Sabia? Não é só em área de milícia. Tem que ser em área também do tráfico. É porrada em vagabundo, seja milícia ou seja tráfico. Na Rocinha, eu estou dizendo, tem 3 ou 4 construções de prédio grande. Se o meu bom olho viu direito. Então fica a recomendação, a prefeitura é responsável pela ocupação do solo. Perfeito? Então estou dizendo para os senhores, estão construindo prédio lá em cima da Rocinha. Eu quero saber, é área legal, bonitão? Se não é, tem que subir e tem que descer a construção. É a regra do jogo. Não pode. E não pode para ninguém. Eu sou o WT. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência dos senhores. E aquela história. Se é certo, é certo. Se é errado, é errado. Eu não vou compactuar com essas sacanagens, com esse tipo de coisa. A gente precisa viver num país organizado. Então, assim, tem alguém que é responsável pela fiscalização. Então, acho bom você trabalhar, tá bom? Não vai fazer igual aquele meu amigo, não, preguiçoso, que deixou uma tartaruga engravidar e a outra fugir. Porque se você fizer isso e não cumprir o seu papel de fiscalizar, eu vou achar que você pode estar envolvido em algum tipo de tramóia. E você sabe, eu não faço acordo com vagabundo. É eles lá e eu cá. Bom final de semana para os senhores. Eu sou o WT e estou aqui na Jovem Pan News. Esse é o Flagrante. Pode contar para todo mundo. Tamo juntos, juntos e misturados. Bora, Rosinha, quero andar de moto, tô. Eu vou fazer hoje uma comida especial. Hoje eu vou fazer estrogonofe de patinho. Faz na panela de pressão, irmão. Fica molinho. Tchau, gente. Um abraço. Vambora. Flagrante. Realização Jovem Pan News.